boa tarde. Meu nome é André Antunes e vou dar início ao webinar sobre o CPTEL e TED. Eu vou abrir o programa. Bom, eu vou começar por fazer uma obra nova. Vou fazer um exemplo prático de uma pequena moradia. Então, vou fazer arquivo novo. Vou chamar esta obra exemplo e vou primeiro aceitar. Então, no CPTEL e TED nós podemos fazer exemplos, ou neste caso projetos de edifícios multifamiliares ou unifamiliares, sendo esta uma das novidades do CPTEL e TED. Eu vou primeiro então unifamiliar e faço aceitar, não vou importar perdão, para já um modelo BIM, vou dizer que não, e vou criar então uma obra de raiz. Antes de mais, eu vou começar por criar os pisos que eu vou necessitar para introduzir então esta pequena envolvente. Eu vou colocar aqui piso, vou chamar então piso -1 e colocaremos então ali qual o comprimento de tubagem que vamos definir. Eu vou aceitar e vou posicionar então o cursor nesta linha de baixo do resto do chão e o programa cria então piso -1 e vou continuar por fazer os restantes pisos da moradia, ou seja, vou chamar então piso 1, vou colocar também, neste exemplo, 3 metros, vou colocar acima do resto do chão, depois, premindo novamente com o botão direito do rato, vou chamar cobertura e vou manter também 3 metros. Faço aceitar, posiciono o cursor então aqui no ponto superior do piso 1 e coloco o piso. Então temos piso -1, resto do chão, piso 1 e a cobertura. Antes de mais, eu vou então começar por introduzir uma ATI, em que vou dar a referência para esta ATI, vou chamar neste caso moradia. Estas dimensões podem ser depois alteradas, eu vou manter aqui as que estão por defeito, e se ativo então a caixa de apoio à ATI, sim ou não, bastaria então aqui um visto, e vou imprimir aceitar. Eu fico com o comando da ATI ativado e vou posicionar então o ATI dentro do compartimento, ou neste caso dentro do piso do resto do chão. E o programa automaticamente faz estas ligações. Outra situação que podem ativar sempre no programa é nas visualizações, ou no comando de visualização, nas opções, podermos sempre mostrar as referências de material nas tubagens e mostrar os comprimentos de tubagens. Eu vou aceitar, então ficamos ali com estas dimensões. Estas dimensões depois podem também ser alteradas, como iremos ver mais para a frente. Seguidamente eu vou colocar então uma caixa de passagem. Ao colocar esta caixa de passagem, eu vou dizer em que piso ela se posiciona, neste caso no resto do chão, e depois vou dando as várias opções que tenho no programa, se tem uma tubagem bebida, superficial, se é tubagem, se é calha, e depois a partir daí forçar logo diâmetros, caso seja necessário. De qualquer forma, depois no cálculo o programa irá considerar e vai calcular o diâmetro necessário. O comprimento de tubagem desde a ATI à caixa de passagem será 40 cm, 0.4 metros, e vou manter também estas dimensões que estão aqui. Vou oprimir aceitar e posiciono sobre, ou vou oprimir sobre o ATI. Então temos então a primeira caixa de passagem colocada. Premindo com o botão direito do rato, volto novamente à janela anterior. Vou colocar outra caixa de passagem que dista da anterior 1.2 metros e vou oprimir aceitar, premindo em cima da caixa de passagem. Por último, vou oprimir então na opção tomada terminal. Na tomada terminal eu vou introduzir apenas a tomada em cabo coaxial e a tomada em par de cobre e vou oprimir aceitar. Sendo que o piso, onde vou colocar então a caixa de aparelhagem, será também no resto do chão, não posso esquecer. De qualquer forma, a qualquer introdução errada podemos sempre voltar atrás. E o comprimento da tubagem vai ser então 2.72 metros. E vou oprimir aceitar e vou clicar aqui sobre a caixa de passagem e temos então inserido o ATI, caixa de passagem e depois o CEP, pares de cobre, etc. Vou oprimir então com o botão direito do rato, volto novamente à janela anterior e tinha então inserido uma tomada de cabo coaxial e uma tomada em par de cobre e vou agora retirar os vistos
destes dois elementos e vou colocar só uma zona de acesso privilegiado, uma ZAP. Na ZAP vai testar da caixa de passagem 0.98, 98 centímetros e primo aceitar. Também posiciono no resto do chão e permito sobre, neste caso, o ATI, ele vai criar então outra linha para a ZAP. Relativamente ao piso 1, ou seja, eu vou colocar novamente uma caixa de passagem e esta caixa de passagem vai então posicionar-se no piso 1. Vou manter também as mesmas opções que tenho aqui. O comprimento de tubagem é que vai ter uma distância de 4,72 metros e faço aceitar. E neste caso, como está definido ali piso 1, posicionando novamente sobre a ATI, o programa vai então colocar esta linha para o piso 1. A seguir à caixa de passagem, eu vou oprimir com o botão direito do rato, vou colocar uma nova caixa de passagem, neste caso a uma distância de 0.96. Permitindo com o botão direito do rato, tenho outra caixa de passagem também a 0.96, ou seja, não vou fazer aqui alteração nenhuma. Vou oprimir novamente sobre esta caixa de passagem. E depois, por fim, vou oprimir em tomada terminal. Vou selecionar então para o piso 1 uma tomada em cabo coaxial e uma tomada em par de cobre. A distância para a primeira situação será 4,18 metros. Faço aceitar e primo sobre esta caixa de passagem. Botão direito do rato, a segunda será a 1,68 relativamente à segunda caixa de passagem. E depois, permitindo com o botão direito do rato, eu vou colocar uma ZAP, aliás, eu vou colocar uma tomada de cabo coaxial, uma tomada a par de cobre, relativamente à primeira caixa de passagem a 3,91 metros. E primo aceitar. Vou oprimir agora sobre esta caixa de passagem. Bom, relativamente às dimensões destes elementos, ou seja, oprimindo aqui no visualização e oprimindo agora aqui sobre esta tubagem, eu tenho a possibilidade de editar os elementos que estão aqui. Ou seja, o que não estaria aqui correto, de momento, seria o comprimento desta tubagem. Não estamos a falar da CVM para a CEMUL sejam 10 metros, vão ser 1,48 metros. E da CEMUL para o ATI também não vão ser 10 metros e serão então 0,25. Caso a introdução da tubagem não seja superficial, seja embebido também, bastaria então fazer ali a substituição. Relativamente à tubagem a passar, neste caso a coluna vertical de acesso então aqui à antena, permitindo sobre esta opção, eu vou só alterar neste caso aqui a altura, e a altura neste caso, o comprimento de tubagem, digamos assim, será 8,32 metros. E faço aceitar. Bom, tendo os dados introduzidos, ou seja, dados que a priori eu teria medido para fazer aqui a inserção dos dados, eu posso então agora dimensionar a rede de tubagens. Vou fazer um dimensionamento da rede individual de toda a série de diâmetros que existe no programa. Porque nós podemos fazer um dimensionamento também a partir do elemento selecionado, ou seja, se eu tivesse forçado aqui um determinado diâmetro, o programa iria então só trabalhar daí para cima, se tal fosse possível. Vou fazer aceitar e o programa então vai calcular a rede. Bom, temos então a instalação calculada. Vemos ali que temos os diâmetros já modificados.
nós temos colocado 20, temos ali já 25, o resto temos 40, 40 não houve aqui necessidade de alteração. Para a verificação da tubagem, se nós primirmos aqui no verificar, depois podemos visualizar o relatório que foi o relatório de cálculo, ou seja, temos esta primeira tubagem, premindo sobre a tubagem, temos aqui o relatório de cálculo. Neste caso, a rede enterrada, comprimento de tramo, que é 1,48 metros inferior a 50 metros, interligação subterrânea, diâmetro mínimo, mínimo era 40 e o que está calculado é 40. E depois o mesmo para os outros elementos que temos aqui. Neste caso, para as várias tubagens de rede individual, podemos visualizar desta forma, ou então ver ali uma listagem completa. Todas estas listagens que nós estamos aqui a ver, apesar de que depois o programa também gera listagens com o comando listagens, podem ser imprimidas diretamente ou então, como sempre, exportáveis para PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Pronto, neste caso temos toda a tubagem a verificar, toda a rede a verificar. Tudo isto foi feito no separador de tubagens, onde então colocamos a distribuição que temos. No caso, então, mais opções que poderemos ter aqui, poderemos visualizar, no caso, quadro e também material. Relativamente ao material, iremos ver depois também a seguir como é que nós podemos fazer aqui a quantificação dos elementos que estão todos aqui, para o caso da orçamentação. O próximo separador que nós temos aqui é o instalações. Nas instalações temos então a Smart TV, CATV, fibra óptica, par de cobre e depois também temos a possibilidade de fazer cálculo e na visualização, opções de visualização, novamente mostrar as referências das tomadas e mostrar comprimentos de cabo, caso seja necessário. Nós podemos ver que já temos aqui vários avisos, no caso das instalações, porque pelo menos temos que definir um repartidor ATI, aqui a mesma situação, e definir pelo menos uma tomada coaxial e o mesmo aqui. Ou seja, vamos editar estes elementos que estão aqui e de forma a fazer essas modificações. Ou seja, no esquema Smart TV, eu vou oprimir sobre o RGCC e olhando para aqui, nós vemos que a nível de repartidor que não temos nada definido. Eu vou então oprimir sobre repartidores, vou oprimir então no mais e vou criar um repartidor que tenha o número de saídas que eu necessito para esta situação ficar corretamente introduzida. Ou seja, vou ter 6 saídas, as perdas de inserção 46 MHz, estamos a falar de 13 dB, 862, 13 dB também, estes valores são editáveis, como eu estou a definir aqui, 16.5 e 2150 MHz também é 16.5. Eu vou oprimir aceitar. Eu vou oprimir aceitar e vou oprimir aceitar novamente. De referir que também que nós podemos modificar aqui cabeça amplificadores monocanal, central amplificador programável, definir nos módulos de TDT, FM, DAB, satélite, quais os ganhos e perdas de passagens também podem ser aqui definidas. O mesmo para as antenas, FM, DAB, satélite. Estes são dados editáveis que depois podem ser considerados no programa. Eu vou oprimir aqui aceitar, aquele aviso de erros já desapareceu. Ainda sobre o esquema de SMA TV, vou oprimir sobre uma tomada coaxial. Deve definir pelo menos uma tomada coaxial, ela não está definida. Eu vou oprimir então aqui nas bibliotecas de tomadas, vou fazer mais. E na atenuação, no nosso caso, vamos ter 1.5 dB. Faço aceitar e faço aceitar novamente. Aqui já desapareceram os avisos e aqui também já desapareceram os avisos. Relativamente aos cabos coaxiais que estamos a usar, também será necessário procedermos à criação dos mesmos, ou seja, eu vou aqui à biblioteca de elementos.
Os repartidores já temos, as tomadas coaxiais também já foram criadas, mas os cabos coaxiais não. Ou seja, eu vou criar aqui no mais, e eu poderia definir aqui a referência que pretendesse, o material do condutor central, o diâmetro, e criar aqui todas as frequências e atenuações que teríamos. Isto é, pode ser introduzido de forma manual. No entanto, dentro do programa existe sempre a possibilidade de importar alguns valores pré-definidos, que no nosso caso, ou seja, permitindo naquela setinha azul, que no nosso caso temos então o RG6 cobre. E vou aceitar. Ok? E vou aceitar novamente, ou seja, importamos todos os valores e vou aceitar até voltar ao ambiente de trabalho. Relativamente ao esquema CATV, eu vou também imprimir aqui sobre o RGCC, também tenho que definir um repartidor, não está nenhum definido. Vou imprimir aqui e vou clicar no mais. O número de saídas para este caso será também 6, a atenuação 10 dB por 88 MHz e 862 MHz teremos também a atenuação de 12, de 10, peço desculpa, aliás, de 13 dB para este exemplo. Fazemos aceitar. E fazemos aceitar novamente e aceitar novamente até voltarmos ao ambiente de trabalho. Na mesma situação, para a biblioteca de elementos da CATV, já que eu tenho criado o repartidor e já que tenho criado as tomadas coaxiais, será também necessário criar o próprio cabo coaxial. Ou seja, novamente eu primo no mais, vou importar valores pré-definidos do programa, vou selecionar então o RG6 cobre e faço aceitar, e aceitar novamente até voltar ao ambiente de trabalho da parte do separador de instalações. Após definir todos estes dados, nós podemos proceder à verificação, ou seja, vou verificar se o que está introduzido está bem ou não. Neste caso, o programa verificando, eu posso imprimir sobre qualquer um destes elementos, vou imprimir, por exemplo, aqui no repartidor geral do cabo coaxial e tenho então acesso a resultados e verificações de cálculo para as várias tomadas terminais que temos. Imprimindo sobre aqui o CATV, a mesma situação. Esquema de fibra óptica e esquema de pares de cobre. Bom, relativamente aos desenhos dos esquemas das redes, ou seja, nós podemos desenhar os esquemas das redes, bem como poderemos tirar então as listagens que existem no programa. Ou seja, com o comando de impressora teremos sempre acesso às listagens, com o comando da plotter teremos sempre então acesso aos desenhos. Estes comandos encontram-se aqui, bem como se encontram dentro do menu geral. Ou seja, permitindo aqui na listagem, temos então dentro do programa a possibilidade de podermos dizer qual é o número de projeto, a morada, a freguesia do edifício, a entidade projetista. Estes dados aqui, relativamente à entidade projetista, promotor, temos a possibilidade de preencher tudo isto e exportar para o programa. Ou seja, da próxima vez, se for a mesma entidade projetista, bastará importar os dados e estes dados ficarão todos impressos automaticamente. O mesmo acontece com o promotor, ou seja, nós podemos descrever todos estes dados, exportar para o programa e da próxima vez importar. Temos ainda aqui as fichas técnicas. A memória descritiva e justificativa de referir, novamente a mesma situação, podemos imprimir isto diretamente ou então exportar para estes formatos. Memória descritiva e justificativa. Aqui com muita informação.
especificações técnicas, materiais dispositivos e equipamentos, as condições técnicas de montagem, e os anexos dos resultados de cálculo. Outra listagem será o quadro de dimensionamento, a lista de material, e termos de responsabilidade. Relativamente aos desenhos, premendo na Plotter, temos a possibilidade então de exportar para CAD ou então diretamente para a Plotter os vários desenhos que podemos criar aqui, ou seja, o esquema de tubagens. Eu vou manter todos estes dados que estão aqui por defeito e vou manter também a escala de um 100 e vou criar os vários desenhos que neste momento tenho aqui acesso. Os vários esquemas. E permitindo aceitar, o programa vai desenhar então todos estes desenhos. Isto basicamente foi o que foi definido anteriormente no outro separador e depois aqui temos os vários esquemas. Permitindo imprimir todos, automaticamente podemos gravar todos estes ficheiros. Isto porque o periférico está DXF, também pode ser da WG, ou então diretamente o periférico da Plotter, e podemos, neste caso, passar todos os desenhos no nome de todos os desenhos num único ficheiro de CAD. Colocando aqui um visto, o programa automaticamente abre o CAD e depois podemos trabalhar estes desenhos caso seja necessário, ou pelo menos colocar no tipo de folhas. Eu vou encerrar e vou cancelar. Relativamente a outra situação, relativamente aos desenhos das plantas, ou seja, para além dos desenhos dos esquemas da rede, é possível desenhar a instalação em planta, ou seja, de forma a que depois fique disponível para a impressão dos desenhos. Neste momento ainda não está disponível. Ou seja, o último separador que existe no programa são desenhos das plantas e nos desenhos das plantas podemos então definir então todos esses dados. Eu vou importar, ou seja, vou aqui ao comando de editar máscaras, vou oprimir no mais e a partir daqui vou selecionar 4 máscaras que correspondem a este exemplo prático. Eu vou fazer abrir, porque também importa as 4 máscaras de CAD e vou aceitar. Ou seja, importei para o programa as máscaras de arquitetura. A partir daqui eu vou criar novos desenhos. Ou seja, criando novos desenhos, eu vou definir, por exemplo, o primeiro, resto do chão. E vou oprimir aceitar. Ao resto do chão eu vou associar uma máscara de arquitetura. Ou seja, eu vou associar ao piso do resto do chão a arquitetura piso 0 e TED unifamiliar. Então passamos a ver a nossa arquitetura. E a partir daqui eu vou poder desenhar a rede. Ou seja, eu vou começar por colocar uma CVM, por exemplo, vou localizá-la aqui. Tínhamos depois então uma CMU, vou colocar mais ou menos aqui. Seguidamente uma ATI, aqui. E depois temos caixas de passagem. Caixas de passagem, teríamos uma mais ou menos aqui, outra caixa de passagem aqui, e a partir daqui tínhamos uma tomada em cabo coaxial e uma tomada em parte de cobre. E neste compartimento, sala de estar comer, teríamos uma ZAP aqui. Bom, depois teríamos posicionado as tubagens verticais, em que uma, vamos supor que ficava aqui, e a outra ficava mais ou menos aqui.
A partir deste momento, nós vamos colocar as tubagens, ou seja, neste momento nós fazíamos então a ligação CVM ATI e imprimimos daqui, aqui, introduzimos também daqui, aqui, botão direito rato. Vou colocar agora uma ligação ATI-TT. Nós podemos colocar referência, bem como podemos colocar o comprimento corrigido, porque a posição que eu estou a colocar aqui, o programa está a medir agora em planta. No entanto, nós depois podemos editar ou automaticamente, à medida que eu estou a introduzir, colocar logo o valor do comprimento corrigido. O comprimento aquele que foi medido então anteriormente e foi inserido no separador de tubagens. Então vou colocar aqui uma ATI para a ZAP, da ATI para caixa de passagem, da caixa de passagem para outra caixa de passagem e depois daqui ligo ali às tomadas. Depois vou ligar aqui à coluna montante e vou ligar aqui à outra coluna montante. E ficaria inserido, neste caso, as tubagens para este piso. No entanto, eu vou imprimir então aqui novo desenho, que vou chamar, neste caso, piso 1. Eu vou fazer apenas mais um piso. Volto novamente aqui às máscaras visíveis e vou agora ativar o piso 1 Tedna familiar. E temos então agora a visualização no novo grupo da arquitetura do piso 1. E vou começar por colocar aqui uma ATI, aliás, uma caixa de passagem, aqui, mais ou menos aqui. Vou colocar também uma tubagem vertical, aqui para a caixa de passagem, e outra tubagem vertical, mais ou menos aqui. Que seriam sensivelmente a posição que estavam no grupo de baixo. Depois vou colocar outra caixa de passagem aqui, e vou começar por inserir as tomadas em cabo coaxial, ou seja, aliás, até pode ser aqui, sim, as tomadas de cabo coaxial pode ser. Vou colocar então uma aqui, vou ter outra aqui e vou ter outra neste quarto. E depois temos então as tomadas em par de cobre. Seguidamente, voltamos então às tubagens, neste caso ligação ATI e TT, faço aceitar, e vou ligar desta caixa a esta caixa de passagem, desta caixa de passagem para ali para a tomada de cabo coaxial, o mesmo vou fazer assim, e vou também desta caixa de passagem para ali. Como as caixas estão muito perto umas das outras, a tomada de cabo coaxial e a tomada par de cobre, se tivessem mesmo encostado, até nem seria necessário estar a colocar aqui tubagem alguma. Não é? Depois vou colocar então um novo desenho, vou chamar cobertura, faço aceitar, vou então aqui à lista as máscaras visíveis e vou ativar a cobertura. E na cobertura vou fazer então a colocação da tubagem vertical, seria posicionado sensivelmente aqui, e depois das antenas. Vou colocar aqui. E agora iria ligar então aqui a tubagem, fazer aqui uma parte, e faço aceitar, e vou ligar dali até ali. Bom, isto queria dizer que, depois de eu ter definido e ter desenhado aqui a instalação, eu poderia, voltando à plotter, aos desenhos, gerar estes desenhos, pois eles já se encontram aqui, ou seja, eu vou desmarcar todos os desenhos, e ao fazer mais, já temos então aqui desenhos das plantas, que não tínhamos anteriormente, em que vamos colocar ao visto o que é que eu quero desenhar ou não, podendo modificar a escala caso seja necessário, e ao fazer aceitar e aceitar, o programa irá desenhar então aquilo que eu estive a preconizar anteriormente. Estando como periférico DXF ou DWG, então poderemos depois exportar isto para CAD. Relativamente à exportação a BC3, ou seja, a informação sobre os materiais e as quantidades,
podem ser obtidas diretamente das listagens, como já vos mostrei anteriormente, mas também é possível exportar essa informação em formato BC3, de forma a que o Arquimedes consiga abrir esse mesmo formato. Ou seja, aqui no comando de início, exportar, temos a possibilidade de exportar para BC3. Exportando para BC3, o programa vai-me perguntar onde é que eu pretendo exportar este ficheiro. Eu vou pôr aqui dentro da diretoria cipetel e faço aceitar. E o que quer dizer que, abrindo agora o Arquimedes, vou só aguardar que, então, que abra o programa. Vou fechar este orçamento que está aqui. Fazendo então arquivo, importava um novo orçamento FIEB-DC 3, em que iria escolher ou iria abrir a diretoria onde está o meu ficheiro exemplo.bc3, faço abrir e faço aceitar novamente. O programa importa e temos então aqui já criado os vários capítulos. E depois, como preço simples medido, apenas a quantidade, cada um dos elementos que foram considerados, câmaras de visita multioperador, caixa de entrada de morada familiar, tubagem enterrada, etc. Caso fosse depois necessário fazer a substituição destes elementos de forma a que conseguíssemos importar custos, etc., isto usando, por exemplo, o gerador de preços, mas depois teríamos que fazer aqui uns pequenos passos no Arquimedes, em que no mostrar na configuração eu teria que modificar o modo de edição, em que o modo de edição eu iria passá-lo para a inserção de artigos, de forma a que depois fosse necessário ainda assim acrescentar mais qualquer coisa, acrescentar, e depois em mostrar configuração, ativar o gerador de preços, que para esta obra está desativado, em que utilizava o gerador de preços, obra nova para Portugal, neste caso, e faria aceitar. Definiria então os dados do gerador de preços, de forma a parametrizar o gerador de preços para que os preços a importar sejam os mais corretos possíveis, e depois faria aceitar. Aqui poderemos dizer que sim, ele não vai encontrar porque não tem nenhuma referência correta, e depois a partir daqui para cada um deles poderemos substituí-los por algo que eu fosse importar do gerador de preços. Basicamente o procedimento seria esse. Eu vou encerrar aqui o Arquimedes. Passando agora um pouco para a utilização BIM. Ou seja, quando se inicia um novo projeto, este pode ser feito com recurso à importação do modelo BIM, importando um ficheiro em formato IFC. Neste caso, eu irei fazer a introdução dos compartimentos no programa, de forma a haver aqui um pouco mais de verificações. Irei fazer manualmente essa introdução dos compartimentos e depois irei-vos mostrar como é que se importam compartimentos de uma moradia semelhante a esta. Ou seja, para todos os efeitos, o que eu vou fazer neste momento de forma manual é aquilo que podem obter de forma automática quando importam o modelo BIM. Ou seja, aqui ainda na janela, no separador de desenho das plantas, nós podemos ir aqui a compartimentos e ir criando os vários compartimentos que temos nesta moradia. Ou seja, eu vou criar aqui mais, eu vou chamar isto de sala e vou dizer que é um tipo de divisão com instalação obrigatória das TTs. Podemos aqui modificar a cor ou não. Perdão, isto é uma questão de escolha e faço aceitar. Iria ter outro compartimento que é a cozinha. Também há uma divisão com instalações obrigatórias. Faço mais, irei criar outro compartimento que é a lavandaria. É uma divisão com outras divisões da habitação. Criava aqui outra nova, teria a referência WC, também outras divisões da habitação. Permitindo aqui mais, vamos criar agora um quarto. E também divisões com instalações obrigatórias da TT. Nós temos também depois sempre ajudas, que são as classificações dos compartimentos. Neste caso, as divisões com instalações obrigatórias da TT são salas, quartos e cozinha, à exceção da instalação da ZAP, que é obrigatória na instalação de tomada mista, etc. E as outras habitações, outras divisões da habitação. Ou seja, temos quarto então com divisões com instalação obrigatória das TTs. Faço então aqui mais e tenho o último, que é escadas, e também aqui outras divisões da habitação.
e faço aceitar, e faço aceitar. Ou seja, neste caso, o que seria necessário agora seria, em compartimentos, selecionando cada um destes elementos que está aqui, ir fazendo a inserção, desenhando sobre a planta, de forma a definir qual é que é a zona de cada um dos compartimentos. Ou seja, eu permitindo aqui, ativando as capturas, vou desativar todas, ou seja, aqui no comando de ativação de capturas, e vou permitir aqui interseção. Na interseção, ativamos a captura à arquitetura, ou seja, isto para os compartimentos que estão introduzidos, mas o que nós vamos fazer efetivamente é a introdução agora de um compartimento. Ou seja, eu vou definir, tenho um compartimento chamado sala, que é o compartimento de sala que está aqui, de todas as listas que eu criei anteriormente, da lista que eu criei anteriormente, digo, faço aceitar, e agora eu não vou ter aqui, não vou ser muito preciso na introdução deste elemento. De qualquer forma, como podem ver, isto é só ir capturando a arquitetura e irem fazendo então a introdução do compartimento da sala. Temos então a sala introduzida, poderemos então definir também, aliás, permitindo com o botão direito do rato, selecionar agora a cozinha, chamar aqui cozinha, e passaria então a introduzir estes dados. Temos aqui a cozinha. Depois, botão direito do rato, WC, e vou escolher aqui o compartimento WC, e o WC seria introduzido por aqui. Botão direito do rato, lavandaria, escolhemos ali o compartimento lavandaria. Pronto, seria por aqui. E depois, escadas, e as escadas seriam definidas por aqui. Depois, a sala também deveria ser introduzida para aqui, mas fica como exemplo. Podemos então passar para o piso 1 e no piso 1 definir exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu vou novamente aqui ao compartimento, vou colocar aqui quarto, vou selecionar ali quarto, eu posso chamar aqui quarto 1 e o quarto 1 seria da mesma forma. Que era o quarto 1, está direito ao rato, quarto 2, e a quarto 2 iria trabalhar por aqui. E depois o quarto 3 seria este que está aqui. E depois teríamos então um novo WC e ali houve um engano, eu já faço uma alteração e tenho aqui uma escada com o compartimento de escadas, aceitar e pronto, iria definir desta forma. Pronto, ou seja, neste caso nós podíamos pegar aqui este compartimento, porque este compartimento foi introduzido sim como referência WC, mas o compartimento foi mal escolhido, devia ter sido WC. Pronto, fica definido. A partir daqui, a partir do momento em que nós definimos a compartimentação, podemos então calcular e depois consultar os resultados, ou seja, ao passar por cima do compartimento, se alguma coisa estivesse errada, iria aparecer lá um sítio vermelho, então que nos indicaria qual é que era o problema. E neste caso, a quarto 1, divisões com extensão obrigatória das TTs, número de tomadas, 1, ok? E depois as distâncias que temos entre as tomadas. Neste caso elas estão muito juntas umas das outras e temos estas verificações para todos os compartimentos onde intervém ou não.
onde temos a necessidade das tomadas ou não. No caso, se eu movesse, por exemplo, esta tomada para aqui, vamos supor, e voltasse a verificar, aliás, voltasse a calcular e depois verificar, temos já aqui um aviso que existem verificações com erro neste componente, premimos então sobre a área e temos ali que a distância entre tomadas que não cumpre. Bom, para todos os efeitos, teremos então essa verificação feita a partir do momento em que nós definimos a compartimentação. No caso, se fosse importado um fecheiro BIM, ou um modelo BIM, eu vou manter estes compartimentos que estão, estes pisos que estão aqui de qualquer forma, mas vou fazer uma importação de uns modelos novos. Ou seja, eu iria importar, podia importar então do servidor da SIP, do BIM Server, ou então de uma diretoria local ou de rede. Eu vou então até à diretoria onde eu gravei a obra, estará aqui, faço o seguinte, ele vai então ler o fecheiro IFC do modelo BIM, temos então aqui uma moradia top, um exemplo prático, outro exemplo prático, fazemos o seguinte, as plantas que vamos importar e depois os tipos de compartimentos que vamos importar. Neste caso eu tenho tudo selecionado e ao fazer terminar ele importa, faz a importação e ficou então aqui, agora ignorando estes três pisos que eu criei aqui anteriormente, temos a importação automática das áreas interiores dos compartimentos que vieram do modelo IFC. Ou seja, e a partir daqui já temos então os nossos compartimentos criados, eles já vêm também importados do gerador do modelo IFC, que depois podem ser também identificados ou não, eles neste caso não estão revistos, porque ainda não foram introduzidos, e editando, poderemos então fazer automaticamente aqui as modificações caso seja necessário, neste caso definindo a referência, a definir que o tipo de casa de banho /WC também eram outras divisões de habitação. E neste caso, a rede desenhada, ou seja, a instalação que iríamos desenhar, seria desenhada sobre esta compartimentação que veio do modelo BIM, compartimentação essa que também poderia ser, a qualquer altura, importada a uma máscara de arquitetura, de forma a ficar a máscara mais a compartimentação que veio do modelo IFC. Ou seja, tudo o que eu estive a fazer aqui para trás, a definição manual destas áreas, não é nada mais do que o que o modelo IFC importa de forma automática. Ou seja, se nós já tivermos um modelo IFC criado com o IFC Builder ou qualquer outro programa que gere o formato IFC, ele importa a compartimentação para depois faça então a verificação se as tomadas estão colocadas naquele compartimento ou não, qual é a distância entre tomadas, etc. Bom, só para terminar, nós fizemos aqui um exemplo prático de uma moradia. De qualquer forma, temos então aqui só um exemplo distinto de um edifício. A situação é a mesma, ou seja, nós fazemos então a introdução das tubagens e a criação dos pisos que nós temos e as frações que nós temos, ou seja, ao fim e ao cabo a primeira definição que nós fazemos é a fração, onde vamos definir que desde a ATI quantas caixas de passagem temos. Isto define-se exatamente da mesma forma como eu fiz na moradia e vou criar com isto os vários tipos de frações que eu tenho neste meu edifício multifamiliar. Depois os pisos que temos para a introdução do edifício multifamiliar, neste caso são estes pisos, estão todos aqui, os pisos foram criados aqui, exatamente da mesma forma como foi feito anteriormente, e depois é a colocação de ATE superior, ATE inferior, CCM, as caixas de coluna montante e as caixas de passagem, caso seja necessário, ir definindo todos estes dados à medida que tivermos a definir cada um dos pisos. Ou seja, neste caso temos colocados no ATE inferior uma ATE de comércio, o ATE de comércio que é que tem? É um tipo de fração comércio, daquelas vários tipos de frações que nós criamos aqui, e o mesmo por aí fora, a fração A. A fração A também é o tipo de fração tipo, é uma das frações que foram criadas inicialmente aqui, e depois para cada um dos pisos vamos introduzir as várias ATIs que depois correspondem a um tipo de fração daqui para a frente. O mesmo acontece nas instalações, o programa depois faz aqui os esquemas esses depois podem ser também editados, todos estes dados.
e depois os desenhos das plantas, caso seja necessário então desenhar as várias tubagens e os vários equipamentos. E depois a partir daqui exatamente a mesma situação, ou seja, temos aqui o cálculo e depois de calcular podemos então visualizar o relatório de cálculo para cada uma delas. Sendo que para cada um dos esquemas é sempre possível ver os resultados de cada um dos esquemas, isto é o mesmo para a moradia como para o edifício. Bem como os quadros, etc. E os materiais. Bom, sendo assim, eu dou por terminada esta webinar.